Sejam muito bem-vindos a este encontro sagrado de paz, silêncio e profunda renovação. Hoje preciso contar algo que nunca compartilhei publicamente, algo que me gera certa incomodidade admitir, porque sou monge. E os monges, em teoria, não deveríamos falar de dinheiro, muito menos de loteria, muito menos de manifestar riqueza material. Mas o que me aconteceu há 4 anos foi tão real, tão inegável, tão impossível de explicar com lógica convencional, que sinto a obrigação espiritual de compartilhá-lo com vocês. Eu manifestei dinheiro, não um pouco, não uma quantidade vaga, uma cifra exata que havia visualizado durante meses. Chegou à minha vida de uma forma que ainda me custa processar racionalmente. E não foi sorte, não foi coincidência, foi um processo. Um processo de 6 passos que aprendi, apliquei com disciplina e que funcionou de maneira que desafia tudo o que eu acreditava entender sobre como funciona o mundo. Sei que soa descabido, sei que muitos de vocês provavelmente estão pensando que isto não pode ser real, que um monge falando de manifestar dinheiro é uma contradição, que a lei da atração é uma invenção moderna para vender livros de autoajuda. Eu pensava exatamente o mesmo. Durante anos, desestimei estas ideias como versões diluídas e comercializadas de princípios espirituais genuínos. Mas lhes peço que fiquem comigo até o final deste encontro, porque o que vou compartilhar com vocês hoje tem o potencial de transformar completamente sua relação com o dinheiro, com a abundância e com o que acreditam ser possível para suas vidas. E há um 6º passo, o último, que foi o que realmente selou todo o processo. Chegaremos a ele, mas primeiro preciso colocá-los em contexto. Eu tinha 47 anos quando tudo isto começou. Estava há mais de 2 décadas vivendo como monge. Minha vida era austera, por escolha consciente. Meditação ao amanhecer, estudo de textos sagrados, silêncio contemplativo, serviço à comunidade. Não necessitava de muito para viver, nunca havia necessitado. Mas nosso monastério sim necessitava de recursos. Vejam bem, eu vivia em um pequeno monastério que dependia completamente da generosidade de benfeitores e doadores. E durante um período particularmente difícil, as doações se reduziram quase por completo. A situação econômica geral havia atingido as pessoas que costumavam nos apoiar, e nós estávamos sentindo o impacto diretamente. Não tínhamos para reparos básicos que se tornaram urgentes. A cozinha do monastério necessitava de consertos que não podíamos adiar mais. O teto da sala principal de meditação tinha infiltrações que pioravam a cada temporada de chuvas. E os monges mais jovens, os que estavam em formação, necessitavam de livros, materiais de estudo, coisas básicas que simplesmente não podíamos cobrir. A cada semana, a situação parecia mais apertada. A cada mês, as contas não fechavam. Eu estava estressado. Profundamente estressado. E para um monge, o estresse por dinheiro é uma espécie de contradição existencial que te faz questionar tudo. Supõe-se que devemos confiar no universo. Supõe-se que devemos soltar o apego ao material. Supõe-se que a providência cuida de quem dedica sua vida ao caminho espiritual. Mas a realidade é que quando o teto cai sobre sua cabeça enquanto medita, a filosofia não repara as goteiras. Quando os monges jovens não têm materiais para estudar, a fé não imprime livros. Necessitávamos de dinheiro, e eu não sabia como consegui-lo. Foi nesse momento de angústia profunda que recordei algo que havia escutado anos atrás sobre a lei da atração. Sobre a capacidade de manifestar realidades específicas através da intenção clara, da visualização constante
e do alinhamento energético com aquilo que deseja atrair para a sua vida. Honestamente, eu sempre havia desestimado essas ideias. Pareciam-me superficiais. Pensava que eram espiritualidade de consumo, embalada para o mercado ocidental. Mas a desesperação, como já mencionei em outros encontros, tem uma forma peculiar de abrir portas que o orgulho intelectual mantém firmemente fechadas. Antes de contar exatamente o que eu fiz, deixem-me compartilhar uma história que foi a que me convenceu a tentar. Porque eu necessitava de prova. Necessitava saber que alguém real, alguém de carne e osso, havia alcançado algo concreto e verificável com este método. Não queria teorias, queria evidência. Um irmão de prática espiritual, alguém que conheci em um retiro de meditação há muitos anos, visitou-me durante essa época difícil. Notou minha preocupação, perguntou-me o que acontecia. E quando lhe contei sobre a situação financeira do monastério, olhou-me com uma expressão que não esquecerei. Disse-me que tinha algo a me contar. Uma história sobre uma mulher próxima à sua família chamada Maria. Maria havia estado lutando financeiramente durante anos. Trabalhava como assistente em uma escola primária. O salário era modesto. Era mãe solteira de 2 filhos. Vivia de salário em salário, sem capacidade de economia, sem margem para imprevistos. O dinheiro sempre era insuficiente, não importava o quanto trabalhasse ou o quanto tentasse economizar. Conhecia essa sensação de que o mês é mais longo que o dinheiro. Um dia, seu automóvel quebrou inesperadamente. O conserto custava uma quantia significativa que simplesmente não tinha. Não tinha economias. Não tinha a quem pedir emprestado. Estava presa. Foi nesse momento de crise absoluta que Maria decidiu tentar algo diferente. Algo que havia escutado, mas nunca levado a sério. Começou a fazer visualizações pelas noites, logo antes de dormir. Deitava-se em sua cama, fechava os olhos e se imaginava segurando um cheque por uma quantia específica. Não uma cifra vaga, não um desejo genérico de quero dinheiro. Uma cifra exata, precisa, com números específicos. Podia ver o montante com clareza em sua mente. Imaginava-se indo cobrar esse cheque. Visualizava o que estaria vestindo nesse dia, quem a acompanharia, como se sentiria caminhando até o lugar onde o tornaria efetivo. Via-se depositando esse dinheiro em sua conta bancária. Observava como o saldo de sua conta crescia. Sentia o alívio, sentia a alegria, sentia a gratidão. A cada noite, a mesma imagem. A cada noite, com mais detalhe, com mais textura, com mais realismo. Mas Maria não apenas visualizava pelas noites. A cada manhã, fazia algo adicional que me chamou profundamente a atenção quando escutei. Escrevia em um diário todas as coisas pelas quais estava agradecida. E aqui vem o importante. Incluía qualquer quantia pequena de dinheiro que chegasse à sua vida. Uma moeda encontrada na rua, um desconto inesperado em uma compra, um pequeno reembolso que havia esquecido que lhe deviam. Tudo, cada sinal de abundância, por mínimo que fosse, ela reconhecia e agradecia, e dava graças ao universo antecipadamente pelo dinheiro que sabia que estava a caminho. Não que esperava, que sabia. Passaram-se alguns meses. Meses de prática constante, de visualização disciplinada, de gratidão diária. E um dia, Maria conferiu os números de um bilhete de loteria que havia comprado quase sem pensar, e havia ganhado exatamente a quantia que estivera visualizando. Exatamente, até o último centavo. Com esse dinheiro, pagou todas as suas dívidas acumuladas, consertou seu automóvel, criou um fundo educativo para o futuro de seus filhos e levou toda a sua família de férias pela primeira vez em anos. A transformação foi completa. Quando meu irmão de prática terminou de contar essa história, ficou em silêncio. Olhou-me esperando minha reação.
E aqui é onde eu não entendia algo crucial nesse momento. Maria não havia ganhado por sorte. A loteria tem probabilidades matemáticas absurdamente baixas. Mas Maria havia se alinhado energeticamente com essa realidade específica durante meses. Havia reprogramado sua mente. Havia mudado sua vibração. Havia enviado um sinal claro e constante ao universo sobre o que estava pronta para receber. E o universo respondeu. Algo se moveu dentro de mim quando escutei essa história. Não em minha mente racional, que continuava protestando com objeções lógicas. Algo mais profundo. Nessa parte de mim que, como monge budista, sabe que os pensamentos criam realidade, que o que somos hoje é o resultado do que pensamos ontem, que a mente é a precursora de todos os estados. O Buda ensinou isso há 2500 anos. A lei da atração não é algo novo inventado no século XX. É sabedoria antiga, com um nome moderno e uma aplicação prática. Assim que decidi tentar, não tinha nada a perder e talvez tivesse tudo a ganhar. Agora, permitam-me explicar exatamente o que fiz, passo a passo, com todo o detalhe que posso oferecer, porque estes 6 passos foram os que segui com disciplina durante meses, e foram os que transformaram a situação financeira do nosso monastério de uma forma que ainda me assombra. O primeiro passo foi obter clareza absoluta sobre a quantia exata que necessitava. Não uma ideia vaga de necessitamos de dinheiro. Não um desejo genérico de queremos abundância. Uma cifra concreta, específica, definida até o último centavo. Sentei-me uma tarde com papel e lápis e calculei meticulosamente quanto necessitávamos para os reparos urgentes, os materiais, os gastos básicos dos próximos meses. Somentei cada coisa, conferi os números e escrevi essa cifra final em um papel. Memorizei-a e comecei a repeti-la como um mantra. Repetia-a ao despertar cada manhã, antes de abrir os olhos completamente. Repetia-a antes de dormir, como as últimas palavras conscientes do dia. Repetia-a durante o dia em momentos de silêncio. Dizia-a em voz alta quando estava sozinho no jardim. Repetia-a mentalmente quando estava em presença de outros. Deixei que esse número se gravasse em minha mente como se grava um sulco profundo na pedra com o passo constante da água. Vejam bem, esta clareza é absolutamente fundamental. O universo não responde a desejos vagos nem a intenções difusas. Responde a sinais precisos, específicos, inequívocos. É como lançar uma flecha em direção a um alvo. Se você não tem um ponto exato ao qual mirar, a flecha irá para qualquer lugar. Se você define o centro exato do objetivo, todo o seu ser se alinha naturalmente para dirigir a flecha para esse ponto. O segundo passo foi visualizar constantemente, com todos os meus sentidos envolvidos. E isto foi talvez o mais poderoso de todo o processo, o que mais impacto teve. A cada noite, logo antes de dormir, fechava os olhos e mergulhava em uma visualização detalhada de receber essa quantia exata de dinheiro. Mas não havia simplesmente como um número abstrato. Experimentava-a com todo o meu ser. Imaginava o envelope físico chegando às minhas mãos. Sentia seu peso. Notava sua textura. Imaginava abri-lo lentamente e ver a cifra escrita. Visualizava minha expressão de alívio e gratidão. Sentia a emoção se expandindo em meu peito. Imaginava-me caminhando até onde estavam os outros monges, para dar-lhes a notícia de que os reparos estavam cobertos. Via seus rostos se iluminando. Escutava suas palavras de agradecimento. Sentia o peso enorme que se tirava dos meus ombros. E não apenas fazia estas visualizações pela noite. Incorporei-as ao longo de todo o dia. Mini visualizações, de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos.
Enquanto caminhava pelo jardim do monastério, enquanto preparava o chá pelas manhãs, enquanto esperava que a água fervesse, enquanto descansava entre sessões de meditação, fechava os olhos uns instantes e mergulhava completamente nessa imagem. Tornava-a mais vívida a cada vez, adicionava mais detalhes, mais cores, mais texturas, mais sons, mais sensações físicas. Sabem o que me surpreendeu mais deste processo? Que com o tempo, depois de semanas de prática constante, a visualização deixou de parecer algo que imaginava e começou a parecer algo que recordava, como se já tivesse ocorrido, como se estivesse acessando uma lembrança do futuro. Essa é a chave que quero que entendam. Quando a visualização parece uma lembrança em vez de uma fantasia, sua mente subconsciente começa a tratá-la como uma realidade inevitável. E quando seu subconsciente aceita algo como inevitável, todo o seu ser começa a se mover nessa direção. O terceiro passo foram as afirmações positivas relacionadas especificamente com a abundância. Eu comecei a repetir frases concretas que reforçavam minha nova relação com o dinheiro e a prosperidade. Frases como: a abundância flui para mim sem esforço. Estou completamente aberto e pronto para receber. O dinheiro que necessitamos já está a caminho de nós. Sou um imã para a prosperidade. A riqueza vem a mim facilmente. Honestamente, ao princípio sentia-me tremendamente estranho dizendo-as. Um monge budista repetindo frases sobre dinheiro e riqueza. Sentia-me incomodado, sentia-me contraditório. Sentia que estava traindo meus votos de alguma maneira. Mas permitam-me explicar algo fundamental que entendi com o tempo. As afirmações não são sobre ganância nem sobre materialismo. São sobre reprogramar crenças limitantes profundamente enraizadas. Eu tinha crenças muito fortes sobre o dinheiro que haviam me condicionado durante décadas. Acreditava que desejar dinheiro era algo baixo, indigno de uma pessoa espiritual. Acreditava que se preocupar com o material era sinal de fraqueza espiritual. Acreditava que a pobreza era virtude e que a abundância era suspeita ou inclusive corrupta. Essas crenças estavam bloqueando completamente qualquer fluxo de prosperidade para minha vida e para nosso monastério. Repetia as afirmações em voz alta cada manhã, olhando meu reflexo na água quieta do tanque do jardim. Escrevia-as em pequenos papéis, que colocava em lugares onde as veria frequentemente durante o dia. Em meu lugar de meditação, junto à minha xícara de chá, perto da entrada do meu quarto, no caminho para a sala principal. A repetição constante, dia após dia, semana após semana, foi condicionando gradualmente minha mente para começar a acreditar genuinamente no que estava dizendo. E quando você acredita em algo com convicção profunda suficiente, sua energia muda, sua vibração se transforma, e o que atrai para a sua vida muda correspondentemente. O quarto passo foi praticar gratidão genuína por qualquer dinheiro que chegasse, não importa o quão pequena fosse a quantia. E isto foi absolutamente transformador para meu estado interno. Cada vez que chegava uma doação ao monastério, por mínima que fosse, eu parava, fazia uma pausa consciente, fechava os olhos e dava graças com absoluta sinceridade, não de maneira mecânica nem automática, com sentimento real, com emoção genuína, com reconhecimento profundo. Se alguém deixava umas poucas moedas na caixa de doações, eu sentia e expressava gratidão como se fossem milhares. Se chegava um envelope com uma contribuição modesta, segurava-o entre minhas mãos com reverência e dava graças ao universo em voz alta. Comecei a levar um registro diário de todas as bênçãos financeiras que notava ao meu redor, grandes e pequenas.
um desconto inesperado quando comprávamos provisões no mercado, uma doação de alimentos que nos economizava dinheiro, um monge que decidia compartilhar algo de seus próprios recursos pessoais, um concerto que custava menos do que o orçado. Tudo, cada pequeno sinal de abundância, eu reconhecia conscientemente, agradecia verbalmente e celebrava internamente. Honestamente, este quarto passo foi o que mais impacto teve no meu estado emocional e mental. Passei de sentir escassez e carência constantemente a começar a notar abundância em todas as partes. Não porque minha situação externa houvesse mudado ainda, mas porque minha perspectiva interna se transformara radicalmente. E quando sua perspectiva muda, sua energia muda. E quando sua energia muda, o que você atrai para a sua vida muda também. É como abrir uma torneira que estava fechada. A gratidão abre o fluxo da abundância. O quinto passo foi o mais difícil para mim pessoalmente. Confiar completamente em que o universo entregaria o que necessitávamos no momento perfeito. E soltar. Deixar de me obcecar com o resultado. Deixar de me preocupar constantemente com o como e o quando. Isto é tremendamente difícil quando você tem um teto que goteja, monges para alimentar e contas para pagar. Mas entendi gradualmente que me apegar ao resultado com desesperação era exatamente o que impedia que chegasse. É um paradoxo espiritual profundo. Você deseja algo com toda a sua força, mas deve soltar o desejo com confiança para que ele se possa manifestar. Eu o comparava com plantar uma semente na terra. Você planta a semente com cuidado, rega-a com regularidade, confia plenamente em que crescerá. Não a desenterra a cada dia para verificar se já tem raízes. Isso a mataria. Confia no processo natural, confia na terra, confia no sol e na chuva. Meu trabalho era continuar visualizando, afirmando e expressando gratidão dia após dia. O trabalho do universo era orquestrar o momento ideal e as condições perfeitas para entregar o que havíamos pedido. Quando apareciam pensamentos de dúvida ou ansiedade sobre se funcionaria, eu respirava profundamente várias vezes, recentrava-me no momento presente, saía para caminhar lentamente pelo jardim. Recordava-me que o universo tem planos melhores que os meus e tempos mais sábios que minha impaciência. O sexto passo foi talvez o mais inesperado e o mais importante de todos: desfrutar do processo. Manter uma energia leve, brincalhona, curiosa, aberta às possibilidades. Não abordar a manifestação a partir da desesperação e da necessidade, mas a partir da alegria e da antecipação positiva. Isto me custou muito no início, porque minha situação era urgente e real, mas aprendi que a energia da urgência desesperada repele exatamente o que você deseja atrair. A energia da diversão confiada o magnetiza para você. Comecei a visualizar com um sorriso genuíno no rosto, em vez de com o senho franzido de preocupação. A dizer minhas afirmações com entusiasmo e alegria, em vez de com angústia e necessidade. A sentir a antecipação gozosa da abundância, como uma criança sente a antecipação emocionada de um presente que sabe que receberá. Permiti que a emoção de já ter abundância me preenchesse completamente, antes que a abundância se manifestasse materialmente em minha realidade física. E chegou, a abundância chegou. Não vou entrar nos detalhes específicos porque envolvem outras pessoas que merecem sua privacidade e discrição, mas lhes digo com toda honestidade que a quantia que necessitávamos chegou. Chegou de formas que eu não havia previsto nem imaginado, de fontes que não havia antecipado, em um momento que não era o que eu havia planejado mentalmente, mas que resultou ser absolutamente perfeito. Exatamente o que necessitávamos, nem mais,
nem menos. Os reparos foram feitos completamente. A cozinha foi consertada. O teto parou de gotejar finalmente. Os monges jovens tiveram todos os seus materiais de estudo, e eu aprendi a lição mais profunda e importante da minha vida espiritual até esse momento, que a abundância não é o oposto da espiritualidade nem sua inimiga, é uma expressão legítima dela, que o universo não quer que soframos desnecessariamente na carência, quer que confiemos em sua generosidade infinita, que abramos as mãos para receber com gratidão, com a mesma naturalidade com que abrimos o coração para meditar em silêncio. Hoje, 4 anos depois, continuo praticando estes 6 passos regularmente, não apenas para necessidades financeiras, para a saúde, para relações harmoniosas, para a paz interior, para a clareza mental, para qualquer área da vida que necessite de transformação. O princípio fundamental é exatamente o mesmo: clareza sobre o que deseja, visualização constante e detalhada, afirmações que reprogramam suas crenças. Gratidão por tudo o que já tem e o que está a caminho. Confiança absoluta no processo e no tempo do universo. E desfrute genuíno do caminho. Estes 6 pilares não são apenas uma técnica para manifestar coisas materiais. São uma forma de viver cada dia, uma forma de se relacionar harmoniosamente com o universo, uma forma de recordar constantemente que somos criadores ativos da nossa realidade, não vítimas passivas das circunstâncias externas. Se esta história ressoou com vocês de alguma maneira, se sentiram que algo dentro de vocês se acendeu ou se moveu enquanto escutavam estes 6 passos, eu adoraria profundamente sabê-lo. Deixem-me um comentário contando-me qual dos 6 passos lhes parece mais desafiador para implementar em suas vidas, ou se já tiveram alguma experiência manifestando abundância de qualquer tipo. Adoro ler cada uma de suas histórias. Inspiram-me profundamente e recordam-me por que compartilho estes ensinamentos. E seus testemunhos ajudam outros membros da nossa comunidade a fortalecer sua fé em que o processo realmente funciona. Se conhecem alguém que está passando por dificuldades financeiras, alguém que se sente preso na escassez, alguém que necessita escutar que existe outra forma de se relacionar com o dinheiro e a abundância, compartilhem este encontro com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem específica chega no momento exato em que alguém necessita desesperadamente dela para mudar sua vida. Deem um like a este vídeo para que mais pessoas possam encontrar esta sabedoria ancestral aplicada de maneira prática. E se querem continuar caminhando juntos por este sendeiro de transformação profunda, de confiança no universo e de manifestação consciente de seus mais altos desejos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum encontro futuro. No próximo vídeo, falaremos sobre como manifestar seus sonhos mais grandes, esses que parecem impossíveis, mas que estão esperando ser chamados à realidade. Estarei esperando por vocês com o coração aberto. Envio-lhes todo o meu amor incondicional e desejo-lhes abundância transbordante em cada canto de sua existência. Que assim seja. Até muito breve.